Vamos dar aquela conferida no que aconteceu em junho de 2023, importante aí para os vestibulares e Enem? Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos dar aquela boa olhadinha nas atualidades e efemérides também aí de junho de 2023. Olha só, eu sempre faço essa divisão aqui, né, entre Brasil e mundo, mas um tópico que eu vou colocar aqui no quadro mundo, claro que envolve o Brasil, obviamente, mas o seguinte, a agência de atmosfera e oceanos dos Estados Unidos, a NOAA, ela publicou logo no início do mês de junho a notícia de que, né, e o alerta também de que nós estamos em um fenômeno El Niño. O El Niño é esse fenômeno oceanográfico, atmosférico, que acontece no Oceano Pacífico e ele aumenta as médias térmicas. Com isso, ele acaba desequilibrando, né, o clima no mundo todo. Para o Brasil, são aguardadas muitas chuvas aqui no Centro-Sul e redução das chuvas lá no Norte e Nordeste. Então, esse El Niño, muitos estão aí apostando que será, inclusive, o maior de todos os tempos, inclusive já com indicações, né, da perturbação. Ele é uma anomalia climática, é verdade, é uma perturbação, mas é um fenômeno natural, mas que deve estar sofrendo aí já alterações devido à ação do homem, né, à ação antrópica. Então, coisa que vale a pena você conferir. Nós saímos de um fenômeno Laninha, que nos trouxe aí uma estiagem muito forte, 2020, 21, 22, e agora estamos no fenômeno El Niño. No Brasil, em 1983, então há 40 anos, tivemos as grandes cheias do Vale do Rio Itajaí-Açu, a mais trágica, né? Enchente que atingiu o município de Blumenau. Foram 49 mortos na ocasião. Então vale a pena você dar uma conferida no fenômeno El Niño e essa efeméride trágica aí, né, que foi justamente a enchente lá no Vale do Itajaí. Aí, os outros pontos aqui que são de mundo, não são assim tão atualidades, não são coisas que são só deste mês, né? Mas que chamaram bastante atenção. Então, olha só, o Acnur, que é o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, ele soltou um documento dizendo que existem 110 milhões de pessoas nessa condição de refugiados, fugindo de guerra, de crises aí ambientais e tudo mais. No mês de junho, nós tivemos uma tragédia, né, no mar Mediterrâneo, que um barco com 700 imigrantes legais, né, e entre eles refugiados, ele naufragou na costa da Grécia e só dessas 700 pessoas, 104 só foram resgatadas, né? Essa tragédia acabou ficando um pouco ofuscada por conta daquele acidente com o submarino Titãs, né, o submersível Titãs, que levavam, né, um grupo de pessoas para conhecerem os restos do naufrágio do Titanic. E claro que isso chamou muita atenção no mundo. Imagina uma expedição dessa numa área tão profunda do oceano. Então, o mundo inteiro estava naquilo ali e essa notícia aí dos imigrantes acabou ficando em segundo plano, né? Quanto a esse submersível lá que ia visitar o Titanic, né? É difícil você imaginar que isso possa cair no vestibular, mas pode, né? Alguém pode cobrar dizendo que ali é a área mais profunda do oceano, não é, né? Os oceanos, a maior profundidade fica no Oceano Pacífico, que são as fossas de Mariana. Alguém pode relacionar, né, esse acidente a uma situação das características dos oceanos, ou em especial do Oceano Atlântico, né? Mas é difícil você imaginar isso caindo em vestibular. Uma questão de física sobre a pressão no fundo dos oceanos, por que não, né? Isso pode aparecer. Mas vamos voltar, então, teve essa tragédia aí, né, com os refugiados. E aqui no Brasil está rolando uma situação tensa, assim, né? Porque existem refugiados afegãos que acamparam no aeroporto de Guarulhos
E eles ficaram lá, numa condição triste, e foram removidos, então, para Praia Grande, num abrigo, né? Essas pessoas, algumas estavam, inclusive, com sarna, debilitadas, né? Então, essa situação dos refugiados afegãos, com essa notícia do Acnur, né? Ó, aí dá né, uma ideia de cair nos vestibulares, né? Bastante significativo. Tá. Outro ponto, né, a pendenga aí da guerra na Ucrânia. E teve a revolta do chamado Grupo Wagner. O Grupo Wagner é visto como um grupo paramilitar. Eles são, no caso, oficiais, são militares ali, mas não do exército regular da Rússia. Eles são mercenários, na verdade, né? A Rússia terceirizou parte da guerra para esse grupo, né? E esse grupo se rebelou e havia o medo, né, de que eles, então, fossem para o outro lado, né, apoiassem a Ucrânia, ou que fomentassem uma guerra civil, né? No final das contas, o líder lá desse grupo, Wagner, conseguiu negociar, vamos falar assim, com Moscou, e eles continuam com Vladimir Putin e continuam do lado da Rússia, nesse conflito lá da Ucrânia. Também na França teve um adolescente, né, que foi morto pela polícia, e isso desencadeou uma revolta, né? É tensa a situação dos imigrantes, esse menino era filho de imigrantes, então, né, as pessoas foram protestar, várias foram presas, teve quebra-quebra, aquela situação toda. Então, ó, eu acho muito importante, né, disso que eu falei até agora, essa situação do El Niño e dos refugiados. Muito bem. Quanto ao Brasil, nós tivemos oficialmente a liberação dos dados do censo de 2022. Né? Isso fartamente você vai encontrar aí na imprensa, então dê uma olhada, chegamos aos 203 milhões de habitantes, o crescimento demográfico foi pequeno, cresceram mais cidades do interior, né? Então dá uma procurada nesses dados, né? Você vai encontrar com facilidade, e o brasileiro está vivendo mais, já surgiram preocupações, quem sabe fazer mais uma reforma da Previdência por essa situação, então vale a pena você conferir isso aí. Outra coisa que aconteceu, que assustou, né, que surgiram casos de febre maculosa, febre maculosa, que é transmitida de um carrapato, né? Pessoas foram numa feijoada, né? Pessoas morreram, então isso aí, veja, é uma doença que é endêmica em certos lugares, né, controlada, mas agora teve estes casos, né? Então, uma prova aí, por exemplo, em biologia, né, muito bem pode aparecer. E esse carrapato não é uma doença que é sazonal, né? Como, por exemplo, a dengue, a chikungunya, que acontecem mais em épocas, né, que chove mais, tal. Ela está sempre presente, e se não houver cuidado com esse carrapato, foi o que aconteceu, as pessoas tiveram contato ali e adoeceram. Então, ó, a febre maculosa. O Rio Grande do Sul foi afetado por um ciclone extratropical. É comum, né, quando entram frentes frias, você ter o choque do ar polar com o ar tropical e ele criar grandes ciclones fora dos trópicos, extratropicais. Os furacões, né, são ciclones tropicais, os tufões são ciclones tropicais. Nós já tivemos manifestações como o ciclone Catarina, o ciclone Bomba, né, e agora esse aí que atingiu o Rio Grande do Sul, foram 16 mortos, choveu muito na região ali, aos arredores de Porto Alegre, né, então vale a pena você dar uma conferida nisso aí. Os ciclones extratropicais. E a efeméride também interessante são os 10 anos das manifestações de junho de 2013, as chamadas Jornadas de Junho, né? Na época, os protestos começaram em São Paulo, com o movimento Passe Livre, que reclamava do aumento das passagens dos ônibus, né? E logo isso cresceu para outras pautas, corrupção, crise econômica, né? Daí surge, nesse ambiente estava surgindo a Lava Jato, e isso vai, né, ter uma série de desdobramentos, não diretamente por causa disso, mas ocorre depois o impeachment da então presidente Dilma, né? Nesse contexto que vai nascer movimentos como o movimento Vem Pra Rua, né? O movimento Brasil Livre, que vão participar ativamente da política nacional mais tarde. Então, os 10 anos das chamadas Jornadas de Junho. E
para fechar esse nosso papo aqui, eu penso, né, que a liberação dos dados do censo é uma coisa importante para os vestibulares, e esse ciclone extratropical do Rio Grande do Sul e os 10 anos das jornadas, tá, de junho de 2013. Mas também, né, o Brasil anunciou que em 2025 vai receber a reunião COP30 sobre o clima, a Comissão das Partes do Clima. É o mais importante evento climático já realizado, que será realizado no Brasil. O Brasil já sediou, né, reuniões importantes das questões ambientais, a Rio 92, né, depois Rio mais 20, enfim, mas especificamente sobre o clima, é a primeira vez, vai ser em Belém, né, o presidente Lula também discursou em Paris lá, num festival, já cobrando os países, né, ricos a apoiarem, né, os países mais pobres, a subsidiarem, ajudarem, financiarem e tal, nessa situação, certo? Então, esses são pontos aí relevantes para o mês de junho, aí para os seus vestibulares para o Enem. Então, é isso aí. Até a próxima.